Olá, começa agora mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. O assunto de hoje é os movimentos feministas. Para conversar com a gente, trouxemos a historiadora e criminalista Michele Borges. Michele, obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Obrigada. Bom, você quer falar um pouco sobre o projeto que você participa? Eu e mais duas meninas, que são de Minas, eu sou aqui do estado de São Paulo, a gente decidiu criar um blog com a finalidade de trazer protagonismo para as mulheres, principalmente em relação à escrita, para que as meninas que produzem aí textos, poemas, as coisas que fazem parte do universo da literatura, compartilhassem isso com a gente para que a gente pudesse divulgar e a partir de então trazer aí para o universo da arte o protagonismo das mulheres, tendo em vista que na maioria das vezes a gente tem os homens aí que escrevem e falam por nós. Então, a partir disso a gente criou então um blog que é chamado Elas por Elas, Projeto Literário. Ah, entendi. Bom, já que o assunto é movimentos feministas, você pode nos explicar o que é o feminismo? Sim. O feminismo, ele é um movimento social e político que foi criado durante a Revolução Francesa, ou seja, no século XVIII, na Europa, e que naquele momento, então, ele ocorreu por parte de algumas mulheres, tendo em vista que o ideal pregado ali era de fraternidade, de liberdade e de igualdade. Só que era um espaço público dominado por homens, que faziam as leis e as regras para eles. Então, o ideal de igualdade, de liberdade e da fraternidade incluía quem? Os homens. Então, justamente em razão disso é que as mulheres elas começaram a se mobilizar para que essas tentativas, essas propostas, elas também abrigassem as mulheres. E aí, nessa conjuntura, foi que em 1791, a Olympe de Gouges, ela decidiu então criar uma declaração dos direitos das mulheres e da cidadã para fazer um paralelo com a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E é aí, então, que a gente tem o berço do movimento feminista que se expandiu no século XIX para a Inglaterra, com a finalidade de alcançar melhores condições de trabalho, eleição, sufrágio feminino, e a partir de então foi ganhando todo mundo. Além disso, que você acabou de nos dizer, os movimentos feministas na época eram para as mulheres terem o direito à vida política e até o direito aos estudos. E hoje, Michele, a luta é pelo quê? Hoje, embora a gente tenha como pano de fundo a igualdade, a pretensão da igualdade, hoje as mulheres elas brigam, nós brigamos por liberdade. Liberdade da gente poder ser e fazer e estar onde nós quisermos, né? Então, o movimento hoje ele está voltado muito para isso, para essa liberdade do movimento, da posição das mulheres dentro do cenário público. Dentro dos movimentos feministas, tem alguma luta que é denominada como a mais importante? Sim, atualmente o movimento feminista está muito voltado para a sexualidade e as extensões da sexualidade. Então, quando a gente fala sexualidade, é a questão do aborto, da maternidade, a questão do estupro, a questão principalmente hoje da mulher, do prazer feminino. Então, o movimento feminista hoje ele está muito voltado para a questão, para o aspecto da sexualidade e todas as extensões que abrigam a sexualidade. E por que muitos homens se incomodam com este movimento e não aceitam isso? Porque os homens, eles vivem uma situação até hoje muito cômoda, confortável, de poder, de autoridade. Então, a gente vive numa sociedade em que eles mandam e que o eco que eles escutam é da própria voz. E o movimento feminista, ele veio justamente para desestabilizar isso e para dizer aos homens que ao lado deles existe um poder que é feminino, que é das mulheres também. E é óbvio que alguns homens eles acabam se incomodando com isso porque é muito confortável quando se manda e do outro lado você só tem silêncio. Então, alguns acabam aí se sentindo mais prejudicados, até mesmo porque não entendem o movimento feminista, e então eles acabam repudiando todo o nosso contexto e briga. Bom, contudo, eu gostaria que você nos explicasse o que é o machismo. O machismo, ele é um sistema, né, que ele está dentro da sociedade, que ele faz parte, que ele integra a cultura e que é embasado por aspectos naturais e biológicos. Então, pensando nisso, se a gente tirar tudo do ser humano e pensar ele dentro de uma condição biológica, majoritariamente falando, o homem é mais forte do que a mulher.
Então, o machismo ele traz isso para o espaço político, para o espaço público. Então, é a partir disso, então, que as mulheres, elas são, dentro do machismo, colocadas numa posição de segundo escalão, de menor importância. Então, o machismo, ele trabalha isso, ele dá protagonismo, liderança e autoridade para o homem, em detrimento das mulheres. E em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha. Você acredita que hoje a lei está sendo bem utilizada? Não. A Lei Maria da Penha, embora ela tenha sido criada para remediar desvantagens históricas em relação às mulheres e aos homens, ela não é bem aplicada, ela não é eficiente. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ou a Lei 11.340 de 2006, ela trabalha no gargalo do problema. Um problema que nasce e morre no seio da cultura, dentro da sociedade. Como? Porque ela trabalha através de medidas protetivas de urgência ou através da prisão dos agressores quando prende. E isso não vai resolver o problema, porque é um problema, como eu disse, sociocultural, que precisa ser resolvido através de intervenções dentro da cultura, dentro da sociedade, com uma reforma educacional e não simplesmente prendendo. Isso, se a gente levar para outros aspectos, para outros crimes, a gente já existem provas que comprovam que não é eficiente. Prender não é eficiente, não vai educar. E a Lei Maria da Penha, infelizmente, ela trabalha na hora que o problema já não tem mais soluções. Bom, sabemos que tem várias mulheres que são agredidas por seus companheiros, mas que permanecem com eles. Você acredita que elas não buscam ajuda porque não confiam na lei ou por medo dos seus agressores? Essa parte foi até ela compõe, né, essa pergunta compõe uma parte da minha pesquisa do mestrado. E lá eu consegui constatar o seguinte, que na realidade, embora exista uma lacuna entre a violência de gênero que ocorre real e aquela que é de fato registrada, há uma composição majoritária de mulheres que de fato vão até a delegacia e registram um boletim de ocorrência, principalmente as que fazem parte de uma camada social não privilegiada. O problema aí não é a ausência de confiança com a lei ou medo, mas sim a ausência de empoderamento por parte dessas mulheres que voltam até a delegacia no dia seguinte ou quando são intimadas para serem ouvidas, e elas ali naquele momento elas recusam dar continuidade à ação penal, mesmo quando é uma situação impossível, que é o caso da lesão corporal, que é um crime de natureza incondicionada, de ação pública incondicionada. Então elas vão lá e elas desistem da ação. Então não é por ausência de confiança ou por medo, porque elas não são empoderadas. E essa ausência de empoderamento, ela tem raízes justamente no machismo, que ensina as mulheres, que talha as mulheres, a aceitação de que os homens, hora ou outra, pode bater nelas, porque eles têm autoridade para isso. Então, elas, a partir da ausência desse empoderamento, elas acabam então desistindo da ação. E é justamente para isso que o feminismo também vem para trabalhar, para que essas mulheres, a partir do momento que elas se tornarem empoderadas, elas também vão dar continuidade à ação penal. Entendi. Recentemente, houve o caso da Luana dos Reis, que foi morta agredida por policiais aqui de Ribeirão. Você acredita que esse fato se deu por ela ser mulher, negra e homossexual? Não. Eu acredito que, na realidade, isso aconteceu porque ela já tinha antecedentes criminais e, embora a instituição militar, de fato, é uma instituição machista e que trabalha em cima dos aspectos da virilidade. Mas no caso da Luana, a gente sabe que a instituição da Polícia Militar, infelizmente, ela se constrói a partir do ideal de que bandido bom é bandido morto, infelizmente. E isso recebe uma colaboração muito grande por parte da ineficiência do Estado, que não oferece outros recursos para que isso seja desconstruído. Então, a Luana não é por ser mulher, não é por ser negra, por ser homossexual, mas por ela estar dentro de um aspecto de criminalidade e a partir do momento que dialoga com o conceito de que bandido bom é bandido morto, ela recebeu, então, um tratamento aí cujo resultado foi, então, o falecimento da Luana. Vamos falar sobre um outro tipo de agressão, o estupro. Você pode nos explicar o que é a cultura do estupro? A cultura do estupro é um nome dado, né, é uma situação social em que a violência sexual que tem, na realidade, as mulheres como objeto exclusivo, como algo que é tolerável dentro da sociedade, que é banalizado.
E isso acontece principalmente porque há uma certa culpabilidade em relação às mulheres. Então, a cultura do estupro ela existe por quê? Porque a mulher ela é taxada como responsável pelo próprio ato lesivo que ela sofre. E como isso acontece? Porque ela usa uma roupa curta, porque ela bebeu demais, porque ela estava no lugar errado, ou porque ela deixou o homem excitado num ponto suficiente em que ele era incapaz de se controlar e, portanto, ele tinha que ir até o final do ato sexual. Até mesmo porque a gente vive numa sociedade, nós, seres humanos, não somos racionais, né, para se controlar. Então, a cultura do estupro, ela trabalha justamente em cima disso. A mulher é responsável, ela deu causa a essa situação. Então, a partir disso, e pensando em todo um contexto machista, de que a mulher ocupa um espaço secundário, é aceitável, é tolerável que o estupro aconteça. Bom, o papo está interessante, mas vamos para um breve intervalo e quando voltarmos vamos continuar o assunto sobre estupros e, claro, movimentos feministas. Voltamos já. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo o que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, Destemidos. Transformadores. O que nos atrai é a ação. queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados Para deixar a nossa marca. Somos quem vai lá E faz. Barão de Mauá. Estamos de volta com 30 minutos. O assunto de hoje é os movimentos feministas. E para falar sobre o assunto, trouxemos a historiadora e criminalista Michele Borges. Michele, antes do intervalo estávamos falando sobre a cultura do estupro. Bom, com os avanços da tecnologia que temos hoje e que é possível identificar se houve estupro ou não, por que isso ainda acontece? O estupro, como eu já até respondi em questões anteriores, se você tirar tudo de um ser humano, de um homem, de uma mulher, a única coisa que nos resta é a força física, né? É o dado biológico. Então, há estudos que comprovam que o estupro, ele é a forma mais primitiva de demonstrar quem manda em quem. Então, é por isso que o estupro ocorre. Porque o estupro, dentro dessa construção de diálogo, de poder, uma relação de poder entre homens e as mulheres, é a forma do homem determinar naquele momento quem manda em quem. Tanto é que há pesquisas que mostram que até mesmo esposos, quando descobre que a companheira está demonstrando algum comportamento de empoderamento, saindo de casa para trabalhar com as amigas, algum comportamento que é inaceitável, ele ou até alguém que ele chegar a pagar, acaba então estuprando essa mulher para que ela seja recolocada no seu lugar de controle e de domínio pelo homem. No seu ponto de vista, o que falta para acabar de vez com esses casos de estupro? Intervenção sociocultural. Não adianta prender, não adianta matar, tem que educar. Precisa de educação que ocorre dentro da família e nas demais instituições. Porque enquanto não houver intervenção sociocultural, para dizer e ditar que os homens são iguais às mulheres em interesses e obrigações, o estupro ele vai continuar como uma forma de diálogo, de relação de poder, ainda que numa modalidade muito primitiva. Michele, o feminismo é uma luta das mulheres para conquistarem os mesmos direitos que os homens. Na sua opinião, por que há mulheres que são contra esse movimento? Existem mulheres, muitas mulheres que são contra o movimento feminista. Existem várias razões. A primeira delas é porque a gente, como eu já disse, vive numa sociedade machista. Então, tanto homem quanto mulheres são educados para que cada um ocupe o seu espaço. Enquanto as mulheres, o espaço a ser ocupado é um espaço secundário. Então, se reconhecer como um sujeito dotado de poder e igual ou superior ao homem é difícil, porque é um rompimento dessa bolha machista. E algumas mulheres, como elas carecem de representatividade ao redor delas,
como elas não têm elas têm ainda uma consciência muito estigmatizada do que é ser feminista, do que é o movimento feminista, elas agem com um certo repúdio em relação ao movimento e às próprias feministas. Quando, na verdade, se elas tivessem contato, tivessem uma certa representatividade próxima a elas, elas conseguiriam facilmente perceber que o feminismo, na verdade, é a solução, né, de todo esse problema machista que a gente vive dentro do contexto social. Há muitas pessoas que seguem fielmente uma religião. Você acredita que esse fato pode ser o principal o motivo das mulheres não seguirem o movimento feminista ou não apoiar o movimento feminista? É uma das razões muito forte, porque a religião é um controlador social. E como controlador social, ele dita regras. E pensando, então, no mundo ocidental, que tem como fundamentação teórica a Bíblia, a gente sabe que o homem ele é tido como cabeça, enquanto a mulher é o pescoço. Se a mulher é o pescoço, ela é um sujeito de menor importância, né? Então, justamente por conta disso, e a partir do momento em que ela vive dentro de uma situação de doutrina, é inaceitável, é inconcebível que uma mulher ela rompa essa situação de ser um sujeito secundário e passar a ser um sujeito de liderança, de protagonismo, a partir do momento que a fé dela, a religião dela não prega isso, não aceita isso. Então, a partir desse momento, elas acabam sendo contrárias ao feminismo e nós, feministas, aí pensando, já que a gente está falando de religião, sendo denominadas como uma Lilith, né? Para quem não sabe, a Lilith seria, numa teoria conspiratória, a primeira mulher que foi criada junto com Adão e que se rebelou contra Deus, contra Adão. Ela não aceitava ser um sujeito secundário, ela fazia muitos questionamentos e acabou então fugindo, né, do Jardim do Éden, e então veio a Eva. E aí a Eva seria essa mulher cristã, né, submissa e não dotada de poder. Já que citamos a religião, muitas são contra o aborto. Qual é o posicionamento do feminismo em relação a isso? Bom, porque o corpo é meu, o corpo é nosso, não é? Então, nós é que vamos engravidar, nós é que vamos sentir as dores. Então, nada mais justo que nós também tenhamos o direito de decidir se a gente quer ou não engravidar, se a gente quer ou não colocar alguém nesse mundo. Eu, por exemplo, eu tenho 27 anos, nunca quis engravidar. É óbvio que isso não é unanimidade entre as feministas. Há mulheres que querem engravidar, ter 4, 5, 10 filhos, né? Eu não quero. Sempre fiz uso de camisinha e uma época de anticoncepcional, mas e se isso não der certo? O que eu vou fazer se eu engravidar? Eu vou colocar para adoção ou eu vou criar um filho que por 27 anos eu não quis? Percebeu o problema? Então, o corpo é meu, eu acho que nós temos que ter a capacidade de decidir. E a defesa do aborto não é algo em relação às feministas para que isso ocorra de forma indiscriminada, mas que as mulheres elas recebam respaldo do Estado e que elas tenham o direito, pelo menos, de decidir, de querer optar. Até mesmo porque, legalmente falando, já há previsão do aborto no artigo 128 do Código Penal. Ele já ocorre. Mas mais do que na sua modalidade legal, ela ocorre principalmente de forma clandestina. Se a gente pegar dados, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, mais de 20 milhões de abortos clandestinos são realizados por ano no mundo. E desses 20 milhões, 70 mil mulheres morrem em decorrência do aborto clandestino. No SUS, numa pesquisa que foi feita em 2015, 181 mil mulheres são atendidas em razão de complicações por aborto clandestinos. E dessas 181 mil, 59 delas acabam morrendo. Ou seja, o aborto, ele existe. É um problema que precisa, na realidade, ser melhor tratado e não ser totalmente criminalizado como vem sendo. E aí, mas por que isso não ocorre? Essa descriminalização? Porque, em se tratando de Brasil, Estado e religião, eles se confundem e ditam normas, até mesmo de quando começa ou não a vida. E aí, a proibição do aborto ocorre de forma totalmente vetada, exceto na previsão do artigo 128. Mas é importante a gente pensar que essa concepção religiosa, ela é muito errônea, porque se a gente pensar, a vida ela começa e termina quando? Para a gente saber quando começa ou quando termina a vida, a gente tem que pensar, se uma pessoa ela tem uma parada cerebral,
ela morreu, não é? Ou seja, a vida ela começa quando começam as atividades cerebrais. E isso só ocorre a partir do 3º mês de gestação. Então, antes do 3º mês de gestação, não há vida. Então, seria legítimo que fosse possível o aborto pelo menos até o 3º mês, como ocorre na maioria dos países desenvolvidos. E se a intenção do Brasil é ser um país desenvolvido, isso já passou da hora de ser legalizado. Vamos falar agora sobre a vida das mulheres no mercado de trabalho. Como esse assunto é abordado dentro dos movimentos feministas? Bom, nós feministas, a relação que nós temos com as mulheres e o mercado de trabalho é mais com o propósito de trazer empoderamento para essas mulheres. Então, o que a gente observa é uma recusa das mulheres em adotarem comportamentos sexistas, então, até mesmo de gênero. Usar salto alto, ter o cabelo liso, ter que usar maquiagem, ter que ter voz mais dócil, falar mais baixo. Então, a relação do feminismo com o mercado de trabalho é voltado mais para o empoderamento das mulheres, porque até mesmo mulheres empoderadas dentro do mercado de trabalho terão condições de brigar por uma situação de igualdade em posições, em funções e autoridade. Bom, muitas mulheres já conquistaram cargos de excelência no mercado e mesmo assim ainda recebem, em média, 30% a menos. Na sua opinião, por que isso ainda acontece? Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, como eu falei, a gente vive numa sociedade machista. Se é machista, então ele é fundamentado em conceitos biológicos. Se é fundamentado em conceitos biológicos, isso é transferido para o cenário público, é óbvio, então, que mulheres e homens, eles acabam recebendo, então, um salário diferente por funções semelhantes ou iguais, e quando ainda a escolha das funções, a determinação das funções, pensando nesses dados biológicos e na determinação desse biológico para o espaço público, as mulheres, então, elas vão ocupar posições mais servis, como, por exemplo, vão ser professoras, vão ser enfermeiras, enquanto os homens eles vão ocupar funções mais de virilidade, como policial, ser um médico, ser alguém do exército. Então, a discrepância ela ocorre e é justificada por quê? Justamente por conta desse machismo que que faz parte, que compõe a nossa sociedade. O machismo está ligado em tudo, né? Pelo que já conversamos até aqui. Sim. Michele, o 30 Minutos de hoje fica por aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Você aí de casa, semana que vem tem mais. Até a próxima.